Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta para mais uma meditação diária e nós ficamos alguns dias sem gravar uns vídeos e por motivo maior. E nós sempre tivemos alguém perguntando, né? Cadê os vídeos? Os vídeos estão voltando, graças a Deus. E que a graça do Senhor possa estar adentrando o teu lar, que o Senhor possa estar fazendo uma transformação na tua vida, que Ele possa te coroar de alegria, que o bálsamo, o consolo, a vitória do Senhor esteja sobre a tua vida, né? E nessa hora vamos respirar bem fundo assim, ó, e dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. Respire fundo e diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Não desista, não desista de ser feliz, não desista de viver o melhor de Deus na tua vida, não desista de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Talvez você esteja esperando coisas grandes, talvez você esteja esperando coisas monumentais, mas a partir do momento que você começa a observar as pequenas coisas, pequenos detalhes daquilo que Deus faz por mim e por você, você vai se tornar alguém grato, porque quem não consegue agradecer pelo pouco, não conseguirá viver o grande de Deus. Então comece hoje mesmo, comece agradecendo pela tua saúde, pela tua família, por ter um lar, por ter uma casa, por ter os teus filhos, por ter os teus amigos, por ter tantas coisas que quando a gente perde faz falta, não é isso? Comece agradecendo. Ó o azão aí, ó. Quantas pessoas não estão conseguindo respirar, não é verdade? Quantas pessoas estão com dificuldade de respirar? Quantas pessoas estão precisando de respiradores artificiais? Quantas pessoas estão pensando que estão morrendo porque está faltando ar? Tem coisa melhor do que respirar? Não, respire fundo e diga: obrigada, Senhor, porque eu estou respirando. E isso é um bem ímpar da parte do nosso Deus. Nós vamos contar uma história hoje. A história é bastante conhecida, a história fala muito ao meu coração. Todas as vezes que eu leio essa história, que eu conto essa história, eu me deslumbro com o poder de Deus, com a ação de Deus na vida do homem. A história que nós vamos contar hoje é do profeta Jonas. E meus filhos, eles gostam tanto dessa história que eles não conseguem me pedir para contar outra história, a não ser a história de Jonas. Eu falei: eu vou gravar a respeito da história de Jonas. Jonas é um livro da Bíblia e esse livro traz o nome desse profeta. Tudo indica que foi ele que escreveu, e no 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Essa história de Jonas, ela me comove, porque Jonas era um profeta que ele já tinha uma comunhão com Deus, ele já tinha alguns resultados daquilo que ele pregava, daquilo que ele profetizava. Jonas, ele tinha uma afinidade em ouvir a voz de Deus, e foi no despertar de saber de Jonas que eu comecei a entender que nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós podemos ouvir Deus falar: para, anda, sai, fica, não fala. É tantas coisas que Deus pode falar com a gente. E Deus fala com Jonas: Jonas, olha, você vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque o pecado dela, a iniquidade dela chegou até a mim. Deus não estava mais suportando, mas ele tinha alguém para fazer isso. E talvez pela história que Jonas tinha com Deus, Deus ele não abriria a mão de que fosse ele. Porque Deus, ele não mede pelo momento. É isso mesmo. Deus, ele não mede a gente pelo momento, mas pela história. Se você quer apenas viver um momento com Deus, não é bom. Porque um momento é muito passageiro, é só agora. Mas Deus, ele quer viver uma história contigo. E Jonas, ele tinha uma história com Deus. Uma história de conhecer a sua voz e saber que ele realmente estava falando com ele.
Ele sabia o endereço, ele sabia a mensagem, ele sabia o que ele ia dizer, mas ele fugiu de Deus. Ele disse: não vou para a cidade de Nínive, vou até o porto, comprar uma passagem para Tarsis, e eu não vou para Nínive. E o que eu olho é que assim, o caminho de Jonas ficou livre. Poderia ter aparecido uma carona, vamos ali para Nínive, ou uma carona até para Tarsis, vamos ali para Tarsis, bora. Mas não apareceu nada. Ele desce a trajetória dele toda e vai ao porto. E quando chega no porto, sabe o que acontece? Ele encontra passagem, ele compra e ele acha lugar num barco para ir para Tarsis. E aí eu digo para você, talvez você esteja vivendo uma situação longe dos planos de Deus e você esteja achando que está dando tudo certo e que Deus está no negócio, e Deus pode não estar no negócio, porque Deus sabe exatamente a ordem que Ele deu para mim e para você. É bom ficar no caminho, porque você vai ver o que aconteceu com Jonas. E Jonas, ele entrou naquela embarcação e a história nos conta que ele entrou e foi até a popa do barco e lá ele dormiu. Mas só que no meio do mar levantou-se uma grande tempestade. E eu fico imaginando Jonas dormindo, as pessoas gritando, as pessoas jogando suas malas, suas bagagens, todos os seus itens, seus pertences para fora do mar, porque estava grande a tempestade, o mar estava revolto e Jonas dormindo. A situação ao seu redor, muitas das vezes, está insustentável, mas você continua inerte. Você não faz nada, você não se movimenta, continua dormindo. E assim estava Jonas. Talvez ele até tivesse acordado, mas ele disse assim: daqui mesmo eu afundo, daqui mesmo, para mim tudo é lucro. E o crente e aquele que vive a vontade de Deus não pode estar vivendo como se tudo fosse lucro. Deus quer eu e você com um diferencial na terra, vivendo o melhor dessa terra, mas principalmente sendo luz e sal no mundo. E alguém desce no barco até a polpa e vai lá, e quando encontra Jonas, o quê? Dormindo. E alguém desperta Jonas, sacode Jonas e pergunta para ele: qual é o teu nome? Quem é o teu Deus? O que é que você está fazendo aqui? Qual é a tua ocupação? E Jonas disse: eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. E ele vai sendo levado e lançam sorte. E ele diz para aquelas pessoas: pode me jogar dentro do mar, a culpa disso tudo é minha, é por causa de mim que isso está acontecendo com vocês. E aqueles homens, temendo, pegam Jonas e joga dentro do mar. Deus poderia deixar Jonas morrer afogado no meio do mar. Deus poderia deixar um tubarão comer Jonas. Deus poderia deixar um polvo e comer Jonas. Mas Deus preparou um escape para Jonas. E preparou um grande peixe. E o peixe engoliu Jonas sem mastigar nenhuma unha dele. Sem quebrar nenhum osso dele, verdade. E Jonas se faz de morto lá dentro. Lá dentro ele disse: aqui eu morro. E a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, sendo oprimido pelas vísceras. O peixe se movimentando e ele se movimentando ali dentro. Eu não sei qual é o peixe que você está dentro, mas comece a orar. Jonas esperou 3 dias e 3 noites e a Bíblia diz que depois disso ele ora ao Senhor e diz: mentira desse inferno, eu vou fazer, eu vou lá. E quando Jonas decide fazer isso,
e pregar a sua palavra, viver aquilo que ele tinha ouvido Deus mandar ele fazer. Ele é vomitado do peixe e vai até a cidade de Nínive. Isso mesmo. E lá, o que Jonas poderia fazer em 3 dias, Jonas fez em 1 dia. Sentou em determinado lugar e ficou esperando a destruição de Nínive. Só que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu porque alguém chegou para o rei e disse bem assim, sabe quem está falando lá na cidade? O profeta Jonas. Ele está dizendo que Deus está irado. Ele está dizendo que Deus vai destruir Nínive. Quem? Jonas? Tudo que ele fala se cumpre. Ele é um homem que ouve a voz de Deus. Vamos lá, bota o povo com roupa de saco. Isso mesmo, bota o povo com roupa de saco. Bota eles para jejuarem. Todos jejuarem, pequenos e grandes, e os animais também, até que Deus tenha misericórdia de nós. E quando se ouviu o clamor, Deus ouviu o clamor da cidade, disse assim, Jonas, eu não vou mais destruir a cidade. Por aquele momento, Deus não ia destruir mais a cidade, aleluia. Jonas gostou? Não, Jonas não gostou. E Jonas murmurou, Jonas não gostou, Jonas ficou entristecido. Tá vendo? Eu sabia que o Senhor era um Deus clemente, um Deus misericordioso e que o Senhor não ia destruir mesmo essa cidade. E Jonas, com o seu coração revoltado ainda, ele senta em determinado lugar. O sol esquentando a sua cabeça, Deus faz crescer um pé de aboboeira. E ali faz sombra para ele, ele dorme e ele descansa. Só que na madrugada vem os bichinhos, ó, e comem toda a lagarta. E agora Jonas disse, como pode? Como pode uma planta dessa morrer assim? E Deus falou, se você tem misericórdia da planta que você não plantou, que você não fez crescer, e eu não vou ter misericórdia do povo, e eu completo que é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou com propósito. Não desista do teu propósito. Talvez as coisas não estão dando certo na tua vida, porque tu está vivendo longe daquilo que Deus te chamou para ser. Não espere passar pelo peixe. Não espere a vergonha de ser jogado dentro de um mar. Entre no propósito, faça aquilo que Deus te chamou para fazer e você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Tenha um dia abençoado. Não desista de ser feliz. Não desista de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Sabe por quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Tenha um dia excelente. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Tchau.